Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, o que eu quero falar com vocês nessa manhã são 3 respostas ao medo. 3 respostas que nós temos que dar ao medo. A nossa geração, ela está assistindo o que muitas gerações não assistiu. Nossa geração está vendo o que muitas gerações não viram. E isso tem gerado medo nas pessoas. A nossa rotina ela foi alterada bruscamente. E por a nossa rotina ter sido alterada, isso tem gerado o que nas pessoas? Ansiedade, isso tem gerado estresse, e em algumas pessoas tem gerado medo. Diante disso, nós temos visto pessoas entubadas, nós temos visto guerra comercial, nós temos visto algumas nações do mundo sendo acusadas de pirataria moderna, porque guerra por respiradores, guerra por máscaras, guerra por álcool gel. Nós temos visto um cenário de, por exemplo, carga que vem da China com um determinado produto que serve para combater a tal doença que tem assolado o mundo, sendo interceptada e mandada para um país X. Isso tem assustado e gerado medo nas pessoas. Nós temos visto hospitais lotados. Nós temos visto, por exemplo, estádios, lugares de alegria. Nós temos visto, por exemplo, o estádio do Pacaembu, um local que eu frequentei, muitos de vocês frequentaram. Eu vi, por exemplo, o time que eu torço ser campeão naquele lugar. Virar um local, um hospital de campanha. E isso faz o quê? Gera medo nas pessoas. Isso gera receio nas pessoas. E lendo essa semana o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, veio de encontro com essa realidade e me levou a pensar muita coisa com relação ao cenário que nós temos vivido. E antes de ler o Evangelho de Marcos, eu gostaria de orar com vocês para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Para que o Espírito Santo possa trazer revelação sobre nós. Para que o Espírito Santo possa trazer conforto e consolo ao meu, ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre os nossos corações com a Tua santa palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações. Nós não queremos sair daqui, Senhor, sair deste prédio, que os Teus filhos em suas casas levante de seus sofás, da mesma maneira que eles sentaram e que eles se colocaram na frente do computador, de uma televisão. Mas que nós possamos sair, Senhor, melhores, encorajados, cheios da Tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós queremos lançar fora todo o medo, porque o Teu amor se manifesta através da Tua palavra. Manifesta o Teu amor, Senhor, nos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Manifesta o Teu amor em nossos corações através da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Fala em nossos corações nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 31. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 31. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí. Após um dia cansativo, Jesus dorme no barco e, de repente, uma grande tempestade toma conta daquele cenário. E este texto, ele tem muitos ensinamentos para nós. E uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus que me chama a atenção: Mestre, não te importa que morramos? Quantas vezes eu não me peguei, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? E quando eu analiso, eu vejo esses homens perguntando isso, eu entendo que aqueles homens estavam olhando a face da morte. Aqueles homens estavam encarando a face da morte. Tem uma história, eu ouvi esses dias, de um avião, e ali estavam todos os passageiros naquele avião, e aquele avião passava pela maior turbulência que já se viu, e todos os passageiros estavam muito apavorados. Crianças chorando, tinha mulheres chorando, tinha gente que já estava orando, entregando sua vida ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, mas tinha um menino sossegado da vida, jogando o seu joguinho ali. E do lado desse menino tinha um homem, totalmente confuso. Como podia o avião passando por uma turbulência daquela, e aquele menino totalmente sossegado? E aquele homem segurando na sua poltrona, conferindo o seu cinto, as máscaras já haviam descido de oxigênio descido. E aquele homem pergunta assim: menino, todo mundo apavorado, o avião passando pela maior turbulência que já se viu, todo mundo, já tem gente entregando sua vida ao Senhor aqui, e você calmo, por que você está desse jeito? E aquele menino olha para aquele senhor e fala assim: eu estou calmo porque meu pai é o piloto. Confiança. Confiança. E os discípulos estavam olhando a face da morte. Aqueles discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, mas por um momento eles enxergavam a face da morte. Mas na cabeça daqueles homens, naquele momento as coisas não estavam bem resolvidas. Sabe por quê? Porque eles ouviram da boca de Jesus, conforme diz aqui no Evangelho de Marcos 4,35. Jesus fala o seguinte para eles, 4,35. No verso 35 mesmo. Vamos para o outro lado. Jesus falou para aqueles homens: vamos para o outro lado. O que estava claro para aqueles homens? Estava claro para aqueles homens que a viagem deles seria uma viagem calma, segura, tranquila, serena, tudo seria de boa.
Mas de repente aqueles homens se encontram no meio de uma crise, de repente aqueles homens se encontram no meio de uma tempestade, de repente aqueles homens se encontram no meio de uma turbulência. Como pode Jesus faz uma promessa de que aqueles homens iam para o outro lado, mas eles encaram a morte? Como pode? Deus te prometeu tanta coisa, mas te prometeu que em 2020 seria o melhor ano da sua vida, te prometeu que em 2020 Ele ia fazer um milagre, que em 2020 ia acontecer tanta coisa, mas de repente você está confinado na sua casa e com tanta coisa acontecendo. E você se depara com o quê? E Jesus olha para você e fala o que para você? Por que você está com tanto medo? Por vezes eu me enxerguei dentro daquele barco. Por vezes eu me enxerguei dentro daquele barco. Mas Jesus, dentro desse texto, Ele nos dá 3 respostas para o medo. 3 respostas para o medo. A primeira resposta que eu tenho que dar para o medo, eu tenho que lançar fora toda a insegurança. Sabe a história do menininho do avião? Ele tinha segurança porque o pai dele era o piloto. Eu tenho que ter segurança porque Jesus está comigo. Presta atenção, aqueles discípulos tinham que ter segurança porque Jesus estava no barco. Mas Jesus estava dormindo, não, mas Jesus estava no barco, eles viviam com Jesus. Presta atenção, Jesus está na tua vida. Jesus falou para eles o seguinte, nós vamos para o outro lado. Jesus não falou, meu irmão, que Ele está com você todos os dias da sua vida? Jesus não falou para você que te daria um ano maravilhoso? Não é uma má notícia e uma situação que vai contra o que Jesus te falou, porque Ele te prometeu. Mateus 28, 20. O que diz Mateus 28, 20? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E diz mais, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele estará sempre com vocês. Ele está sempre com vocês. Quando eu olho as circunstâncias, eu fico com medo. Quando o medo vem, eu deixo de confiar em Deus. Quando o medo vem, eu deixo de confiar em Deus. Quando o medo vem, eu fico inseguro. Quando o medo vem, eu fico inseguro. Deixe o medo, repreenda o medo da sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Segunda resposta. Você precisa trazer à memória aquilo que um dia Deus te prometeu. Você precisa trazer à memória aquilo que um dia Deus te prometeu. Lamentações, capítulo 3, verso 21, eu vou ler para você. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. E eu vou ler o 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Graças ao amor dele, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E ele disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Existia uma promessa sobre aqueles homens, vamos para o outro lado. O que falava mais alto? A promessa ou a tempestade? O que falava mais alto? A promessa ou a carranca da morte? A promessa de Deus sobre a sua vida fala mais alto sobre qualquer circunstância que você esteja vivendo. Traga à memória aquilo que Deus te prometeu. O destino dos discípulos não era o fundo do mar.
O destino dos discípulos não era o fundo do mar. O destino dos discípulos não era morrer, mas o destino dos discípulos era atravessar aquele mar. O seu destino não é ser sucumbido por isso que está acontecendo. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a promessa de Jesus e a realidade estão em choque. A promessa de Jesus e a realidade, elas estão em choque. E isso faz com que tudo vire uma confusão. Será que as promessas de Jesus se desintegraram com o que está acontecendo? As situações fazem com que eu e você fiquemos cegos, surdos e mudos. Cegos porque paramos de enxergar as pequenas coisas que Deus faz. Surdos porque paramos de ouvir aquilo que Deus está falando. E mudos porque paramos de orar e falar com Deus. Nós precisamos começar a confiar e enxergar. Presta atenção. O relógio de Deus é diferente do meu e do seu. Confie. Traga à memória aquilo que Deus te falou. Apoie-se naquilo que Deus te falou. Lamentações capítulo 3, verso 21. Traga a memória. Traga a memória. Marque aí num papelzinho seu. Lamentações 3, 21. Traga a memória. Traga a memória. Ó, primeira resposta. Segurança. Se você fosse marcar segurança. Segunda, memória. Para resumir, segurança, memória. E a terceira, eu preciso ter esperança. Se a minha esperança está nas coisas dessa terra, nessa hora eu me fragilizo. Mas se os meus olhos estão no Senhor, eu estou em paz. Ouça Ele te dizendo, por que você está com medo? Por que você está com medo? Ouça Ele te chamando pelo nome, por que você está com medo? Por que você está com medo? Por que você está com medo? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Isso que eu li para vocês é na versão NVI. A versão revista e atualizada, a palavra compaixão diz infelizes. Nós precisamos ter esperança. Quando colocamos os olhos nele em meio à tempestade, a nossa esperança, ela é restaurada. Quando colocamos os olhos nele em meio à tempestade, a nossa esperança, ela é restaurada. Nós precisamos ter esperança. A nossa esperança tem que estar naquilo que nós sabemos. Não somente naquilo que vivemos um dia, mas naquilo que nós sabemos. É o momento de nós praticarmos. Lembra na escola? Na escola você aprendia. Mas quando chegava na prova, como você ia na prova? Na prova era difícil, né? Por quê? Porque virava informação arquivada. Informação arquivada. Ou era informação praticada. Ou era informação... A informação, ela tem que vir
e você tem que praticar ela, porque na hora da prova você se sai bem. Presta atenção, meu irmão. Tudo aquilo que você tem recebido, comece a praticar na sua vida. Salmo 91, verso 15. Salmo 91, verso 15 diz o seguinte: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. É isso que Deus vai fazer com você. Troque preocupação por oração. Troque preocupação por oração. Troque preocupação por oração. Troque preocupação por oração. Salmo 23, 1. Eu quero encerrar com vocês lendo o Salmo 23, 1. É um salmo muito lido nesses dias. Eu não quero ler ele inteiro. Mas eu quero falar que Jesus está no barco com você. E quando Jesus está no barco com a gente, talvez você saiba de cor o Salmo 23, como eu sei. Mas Salmo 23, 1. Diz: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Talvez o medo tenha tomado você. Talvez você não tenha demonstrado um medo público. Talvez você tenha manifestado um medo velado, um medo escondido, um medo para o travesseiro. Talvez o teu medo seja um medo que só Deus tenha visto. A palavra diz que os discípulos ficaram desesperados e ainda Jesus olhou para ele e diz o seguinte: por que vocês estão com medo? E os discípulos falaram, né? Te importa que morramos? Eu não sei quais questionamentos estão no teu coração hoje. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu sei que o Senhor está conosco. As suas promessas estão firmes. As suas promessas estão conosco. Elas nos acompanham todos os dias. Elas nos acompanham todos os dias. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você aí na sua casa. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pai, cada filho teu que está em sua casa, Senhor, passando por momentos difíceis, o único que pode ser resposta, o único que pode, Senhor, ser alívio é o Senhor. Só o Senhor pode fazer algo poderoso por eles. Que o Senhor, Pai, visite cada um deles agora, meu Pai. Oh Deus, dá alívio. Senhor, se eles estiverem como estavam seus discípulos ali naquele barco, meu Pai, desesperados em meio a uma tempestade, encarando um forte vendaval, enxergando o barco se enchendo de água. Senhor, alguns até questionando o Senhor, questionando a fé. Meu Pai, que o Senhor possa ser a resposta para cada um deles neste momento. Senhor, toca nos teus filhos nessa manhã, Espírito Santo.